Oi, gente. A Malu Gaspar fez uma defesa do relatório, né, do Alessandro Vieira e foi desmontada pelo Otávio Guedes. Você assista o vídeo até o final, que você vai ver a fala do Otávio Guedes. Eu vou tecer alguns comentários, porque o relatório do Alessandro Vieira, ele blinda, né, o Roberto Campos Neto, ele blinda o Jair Bolsonaro, ele blinda o Tarcísio de Freitas, porque o Jair e o Tarcísio receberam dinheiro do Fabiano Zettel, que era operador financeiro do esquema fraudulento do Banco Master, né? E, mais do que isso, ele blinda líderes do crime organizado, porque é um relatório que tem como alvo o Supremo Tribunal Federal e que ignora uma série de outras questões. Então, a fala da Malu Gaspar é previsível, né? É ridícula, mas vamos assistir para desmontar e ouvir também o Otávio Guedes. Vamos lá. Era previsível toda essa reação dos ministros do Supremo à iniciativa do senador Alessandro Vieira, e acho que é importante a gente pontuar algumas coisas. Primeiro, a questão da CPI propor o indiciamento dos ministros. Acho que procede a crítica de que o relatório poderia ter proposto o indiciamento de mais pessoas, mas quando se reclama que a CPI é um instrumento político, eu acho que é chovendo molhado. A CPI é um instrumento político, é para isso que ela é feita. Ela é feita para que a minoria possa ter condições de fiscalizar a maioria. E é para isso que os senadores estão lá, para fazer um relatório que fosse adequado à questão do crime organizado. Você usar um instrumento importante do Congresso para indiciar 4 autoridades, sendo 3 ministros e um PGR, apenas com um discurso, é um absurdo. É um absurdo. Propõe apenas o indiciamento de 4 personagens, 3 ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, pelo que o relator Alessandro Vieira chama de proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro. Então, sem mostrar nenhuma prova, né? Mas vamos lá. Você não pode indiciar, seja um ministro, seja quem for, um cidadão, com base em caso venha a ser confirmado. Porque a função da CPI é confirmar, é investigar. E acho que o relator explicou de uma forma convincente quando ele diz que há um crime de responsabilidade. De fato, é possível se dizer isso. A questão que está se discutindo, e que eu acho que não tem uma resposta simples, é sobre se você deveria fazer isso numa CPI do crime organizado ou não. Agora, como tudo é fruto do seu tempo, o que está acontecendo agora é fruto do momento político. Nós temos um momento em que todo mundo quer saber o que houve na relação entre o Supremo Tribunal, entre esses ministros do Supremo Tribunal Federal e a maior fraude financeira da história, e não estamos conseguindo saber. O que está havendo é um embate muito sério entre instituições, sim, por conta de uma questão que é a tentativa de blindar ministros do Supremo. Ô Malu, você está interessada na blindagem do Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, que foram financiados por milhões de reais pelo Fabiano Zettel? Porque assim, o escândalo do Banco Master, os tentáculos do escândalo do Banco Master, mostram o seguinte: quem aprovou o banco foi um indicado do Bolsonaro, o Roberto Campos Neto e o seu assessor, que depois, inclusive, foi trabalhar lá para o Banco Master, né? As ligações do bolsonarismo com o Banco Master são profundas. Recentemente, pessoas ligadas ao bolsonarismo foram atuar na defesa do Vorcaro, né? Enfim. E você parece desconhecer ou ignorar tudo isso. É muito interessante, né? Muito interessante. E acho que assim, a saída jurídica, ela não é absurda, ela é inédita, mas ela não é absurda. A questão aqui é saber qual o fim que essa disputa vai ter, porque a gente está vendo os ministros ameaçarem, por exemplo, né? O ministro Gilmar Mendes foi muito claro ao dizer que está havendo um abuso da CPI e que esse instrumento jurídico vai ter uma resposta do Supremo e que o Supremo vai tomar medidas para coibir esses abusos. Ou seja, o que a gente está vendo é um clash of clans, uma guerra institucional em que o Congresso está fazendo seu papel por meio das CPIs e o Supremo está já ameaçando revidar, dizendo... Está fazendo seu papel coisíssima nenhuma. A CPI era do crime organizado. Não tem pessoas do crime organizado indiciadas no relatório. Isso não é fazer seu papel coisíssima nenhuma. Olha, vamos acabar com essa graça dessas CPIs. Acho que isso não vai dar em boa coisa. Seria importante que os ministros do Supremo também ouvissem um pouco a mensagem que tudo isso passa, porque, como eu estava vendo os colegas dizerem mais cedo no estúdio, isso é só o começo. Você pode criticar a CPI, pode dizer que o Alessandro Vieira foi além do seu papel, mas existe uma questão de fundo que é quando é que vai se investigar a relação dos ministros do Supremo com o Daniel Vorcaro, tudo que há por trás dessa promiscuidade entre os ministros do Supremo e o Banco Master. Ele indicia isso usando como plataforma
forma, como base, uma CPI de crime organizado. Então, essa CPI de crime organizado não tem o Marcola, não tem o Beiramar, não tem PCC, não tem Comando Vermelho, não tem milícia, não tem o pessoal da Faria Lima que lava dinheiro, não tem a cúpula do Congresso que aceitou o Toffoli tirar da CPI do INSS o sigilo e jogar para o cofre da presidência. Cadê esse pessoal no relatório do Alessandro Vieira? Se o Gilmar Mendes, no entendimento dele, e o Toffoli tentaram obstruir os trabalhos da CPI, então qual foi o efeito dessa atitude da cúpula do Congresso, inclusive se recusando a ler o requerimento para prorrogar essa CPI? O efeito é o mesmo. É um dia triste para a República. Essas atitudes não são republicanas. A atitude do Alessandro Vieira não foi republicana. Não foi mesmo. Não foi mesmo. E tem mais. Eu quero comentar um pouco sobre isso. Tem um pouco mais aí. A atitude do Alessandro Vieira não é só que ela não foi republicana. Ela é uma atitude, é muito importante entender isso, de se apropriar de uma CPI que não tem nada a ver com o Supremo para fortalecer a narrativa bolsonarista e tentar ter um efeito eleitoral. E tentar fortalecer isso no jogo eleitoral, né? E existe uma outra coisa muito que realmente me incomoda muito nesse escândalo do Banco Master e nessas investigações do crime organizado. Se era uma CPI do crime organizado, o foco teria que ser o crime organizado com provas. Com provas. Parece que eles disseram que era a CPI do crime organizado, na prática fizeram a CPI do Banco Master e focaram só nas suspeitas de irregularidades envolvendo uma relação não muito boa, não muito clara, né, de certo acesso do Vorcaro a alguns ministros do Supremo, via contrato da esposa do Moraes, via viagens do Dias Toffoli. Mas aí entra uma coisa seguinte: se for para investigar o escândalo do Banco Master, qual foram as pessoas que viabilizaram que o Banco Master se formasse? Roberto Campos Neto e seus secretários, né? Foi durante a gestão dele que as irregularidades do Banco Master foram ignoradas e que o Banco Master foi aprovado. Que, inclusive, já tinha créditos falsos, já se suspeitando de que não tinha solvência, que não tinha dinheiro. E quem foi que recebeu dinheiro do esquema criminoso para as suas campanhas? Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Foi pouco dinheiro? Não, foi muito dinheiro. O Vorcaro tinha ligações com quais políticos? Quais políticos? Os políticos predominantemente da direita e da extrema-direita e do centrão. Esses foram investigados? Aparecem no relatório? Não. Eu tinha avisado que esse relatório seria basicamente isso. Ele iria blindar as pessoas da direita e da extrema-direita e teria como alvo o Supremo para fortalecer uma narrativa bolsonarista. E foi exatamente isso que o relatório fez, né? Foi exatamente isso que o relatório fez, né? E a Malu Gaspar se sente validada, ela defende porque ela se sente validada, né? Pelo relatório, né? Porque ela fez parte dessas denúncias sobre as pessoas do Supremo. Enfim. Mas não apareceram provas contundentes, não tem processo. Essa sugestão de indiciamento, a meu ver, não vai para lugar nenhum. E ela só irá se a extrema-direita voltar ao poder, porque a extrema-direita vai ignorar provas, como fez no passado, para condenar seus desafetos. Isso mostra a importância do processo eleitoral nesse ano. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, sim, tem como. Tem um link no comentário fixado desse vídeo que você pode clicar e entender como é que você vai fazer isso. É muito simples. Você se cadastra de forma gratuita no Hotmart. Depois de cadastrar e estar logado, com um clique nos cursos e nos meus cursos que divulgam ideias de esquerda, você vai aparecer ali que deseja se afiliar, você se afilia e você vai ter o link de divulgação de afiliado. Divulgando esse link, toda venda de curso com esse seu link, você vai ganhar uma comissão começando em 20%, e se você vender 13 cursos, você passa a ganhar uma comissão de 40%. E se você quiser ajudar o canal, você pode mandar um pix para andretj@terra.com.br, ou você pode também se tornar membro, apoiador. E se você gostou desse vídeo,
provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.